Olá, bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Está funcionando o meu áudio? Apenas confirmando. Alô? Apenas confirmando se... ok. Ok, já recebi um ok aqui do Guilherme. É um prazer estar nesse momento festivo da associação. É uma alegria pessoal minha, porque há 15 anos atrás estive presente na fundação da associação. A princípio, o encontro foi em Gramado. Depois tive o prazer de conhecer a doutora Lira Ortiz, num segundo momento, com essa questão mais burocrática da associação, mas a alegria é porque, primeiro, estou revendo amigos aqui e compartilhar um pouco com vocês um pouquinho da minha experiência, pesquisas específicas que eu venho desenvolvendo nesses anos, juntamente com a equipe aqui da Abrela, aqui de São Paulo, especialmente pelo Dr. Acari, que é o nosso mentor e fundador da Abrela, e alguns trabalhos e alguns conceitos a gente vai discutir aqui com vocês. Tá bem? Mais uma vez, parabéns e fico honrado pelo convite, certo? E parabéns também pelo corpo da organização do Congresso. Eu quero já parabenizar, porque todos os contatos muito bem realizados e vamos ter um ótimo simpósio, com certeza. Bem, vou então falar um pouquinho sobre 3 temas e tentar criar um conceito único sobre fisioterapia motora, gasto energético e a esclerose lateral amiotrófica. Então, eu faço parte da equipe aqui de São Paulo, da Abrela, no setor de doenças neuromusculares da Unifesp, certo? Eu vou discutir algumas coisas que já foram perguntadas na aula anterior, mas só antecipando, teve uma pergunta sobre hidroterapia. Só para eu não esquecer, a temperatura adequada para os pacientes é de aproximadamente 34 graus, tá bem? Ficou, acho que, devendo essa informação, não quero esquecer. Outra coisa é que eu vou apresentar agora algumas questões sobre fisiopatologia, mas o Dr. Mário Emílio já falou muito bem anteriormente. Outros profissionais vão falar possivelmente ao longo do dia sobre a fisiopatologia da ELA, mas eu vou tocar em alguns pontos específicos para criar uma linha de raciocínio. A primeira delas é a seguinte: a esclerose lateral amiotrófica, ela é basicamente afetada pelos neurônios motores. É uma via motora que começa lá no córtex motor, no cérebro, passa por outras vias, uma via motora, e afetando assim alguns neurônios. Esses neurônios chegam ao contato final no músculo esquelético, certo? Então, primariamente, de um modo geral, essa doença afeta o corpo celular deste neurônio e secundariamente afeta o músculo. O músculo, ele nada mais é do que uma consequência de um problema anterior, certo? Então, nós temos uma célula muscular saudável, teoricamente, por causa da... não é uma afecção direta do músculo, mas secundariamente ela paga o preço, porque o neurônio que manda o estímulo elétrico não chega adequado até a fibra muscular. Esse é o primeiro conceito, certo? Então vamos pensar da seguinte forma: nós temos aqui uma balança e nós temos 2 extremos nessa balança. Por um lado, nós temos aqui um conceito que chama overuse. Overuse seria uma sobrecarga, um sobrepeso, um supertreinamento, tá? Desse lado da balança. Do outro lado da balança, nós temos o desuso, o sedentarismo e a inatividade. O que é isso? Pensando nesse conceito, se nós pensarmos em sobrecarga, nós estaremos sobrecarregando o neurônio, que é o que ocorre, o problema inicial da ELA. É o problema principal que afeta os neurônios. Qual é a consequência disso? É a desnervação, ou seja, o neurônio perde o contato com a fibra muscular e consequentemente, essa fibra muscular ela se atrofia. Do outro lado, nós temos o desuso, o sedentarismo e a inatividade. Ou seja, se a pessoa não faz nenhuma atividade física, não faz nenhum tipo de exercício, certo? Para as suas funções
quem paga o preço é o músculo. Por isso tem esse termo, atrofia por desuso. O músculo também atrofia. Atrofiando, você fica fraco, você fica mais fadigado e assim por diante. Então, pensando nesses dois extremos, nós pensamos, vamos proteger mais o neurônio ou vamos proteger mais o músculo? Esse é o peso da balança que nós temos que decidir. E vamos discutir isso ao longo do tempo, ok? Sobre a atrofia por desuso, não é o tema principal da minha palestra, tá? Mas quero deixar um conceito muito interessante, que é um trabalho do Dr. Akari, juntamente com um patologista aqui do setor, que é o Dr. Benny Schmidt, e o chefe de neurologia há muito tempo da Unifesp, que é o Dr. Alan Gabay. Eles fizeram na década de 80 uma pesquisa específica sobre com aquela população, naquela época, era novidade sobre os aidéticos, e eles acharam um dado interessante, que os pacientes chegavam no hospital, tinham sua internação, e a partir de 24 horas do paciente acamado, eles apresentavam já uma atrofia muscular por desuso, só por ele estar acamado. Isso de uma forma microscópica. Ou seja, eles fizeram nesse trabalho biópsias musculares nesses pacientes e descobriram que basta 24 horas de inatividade, o músculo já apresenta atrofia muscular. É assustadora essa informação. E é bom lembrarmos que o corpo humano, a célula humana, ela não reconhece a inatividade. Nós precisamos de movimento, nós precisamos de atividade física. Então vamos para o ponto central, que é o overuse desta aula, e vamos começar com uma pergunta. Afinal, o que causa ela? O Dr. Mário Emílio, ele já falou sobre os principais fatores que desencadeiam a ela, não é só um, tanto é que se usa o termo multifatorial, ou seja, são vários fatores associados que podem estar em conjunto desencadeando a esclerose lateral amiotrófica. E um deles é a atividade física, certo? Historicamente, a esclerose lateral amiotrófica, ela é conhecida no mundo não só por este nome tão complicado, mas, por exemplo, na Europa, principalmente na França, pela influência de um grande neurologista, Charcot, a doença leva o nome dele. Já nos Estados Unidos, nós temos lá um ex-jogador de beisebol, muito famoso, e o nome dele era Lou Gehrig. E o nome da doença é conhecida pelo nome dele. Por quê? Porque quando ele estava no auge, ele era um grande jogador de beisebol de Nova York, quando ele estava no auge da sua aptidão física como atleta, ele começou a apresentar déficits e progressivos, chegando ao ponto de parar, ser aposentado, e ele veio falecer muito rapidamente por causa da esclerose lateral amiotrófica. O impacto foi muito grande porque ele era incrível. Inclusive, até hoje, ele tem recordes mundiais na categoria dele que não foram batidos até hoje. Tiveram vários famosos que desenvolveram a esclerose lateral amiotrófica, não só no beisebol, mas em outras áreas. Tá? Até temos aí a questão do desenho animado do Hulk, teve uma edição especial dele, que os amigos dele foram ajudá-lo, porque ele foi contraído pela esclerose lateral amiotrófica. Enfim, foi bem difundido e muitos famosos também sofreram desse mal. Mas o que chama atenção é que nessa área esportiva existe uma prevalência maior. Seja no boxe, seja no beisebol, no basquete, no polo aquático, no golfe, no rugby, no soccer, que é o nosso futebol aqui do Brasil, no futebol americano, tá? E também temos uns dados específicos sobre ex-combatentes de guerra, soldados. E se a gente pegar esses soldados americanos, o treinamento deles é de atleta ou até de superatleta. Então, a gente começou a se perguntar e investigar isso aí. Então, na literatura, os principais trabalhos bem desenvolvidos nessas áreas demonstram que, sim, existe uma incidência e uma prevalência bem definida nesses ex-combatentes. É um trabalho que foi da época daquela primeira guerra do Golfo, nesses ex-combatentes americanos.
no futebol italiano e também no futebol americano. A nossa pergunta, no meu caso, como fisioterapeuta e investigador, é por que essas pessoas que são atletas e têm uma atividade física tão grande, qual é a relação dela com a esclerose lateral amiotrófica? Por que tem essa prevalência, essa incidência alta? Mas também nós temos que pensar num outro lado. Existem outras variantes. Por exemplo, os ex-combatentes da guerra, eles não só se esforçavam, treinavam muito, é um esforço muito grande, mas ele também tem um fator ambiental. Esses ex-combatentes, muito provavelmente, estiveram expostos, teve exposição na guerra, talvez por armas químicas, um estresse emocional muito grande, e por diante. No futebol, e no futebol americano, a mesma coisa. No futebol, nós temos o gramado. A maior parte desses estádios são por gramados de grama não sintética, natural. E para se manter essa grama, são usados agrotóxicos, pesticidas e outros químicos. Deve ser considerado esse outro lado. E no futebol americano, a mesma coisa, que a maioria é gramado sintético, mas também existe muito trauma de impacto e também de cabeça. Né? Enfim, e aí vem essa pergunta. O exercício, o esporte, o esforço físico, qual é a relação com a esclerose lateral amiotrófica? Quando vamos na literatura, nós temos vários trabalhos que afirmam que sim, existe uma associação entre exercício físico e a ela. Outros trabalhos não acharam como fator de risco a atividade física para o desenvolvimento da esclerose lateral amiotrófica. E teve um trabalho de revisão que simplesmente constatou que realmente não existe um consenso na literatura para afirmar 100% que a atividade física realmente é um fator de risco para a esclerose lateral amiotrófica. Só que esses trabalhos todos e essas pesquisas foram realizados tudo fora do Brasil. Mas e agora? Qual é a realidade nossa, brasileira, e com os nossos pacientes de esclerose lateral amiotrófica, na nossa população? Essa pergunta a gente foi investigar. Então, primeira coisa, vamos primeiro conceitualizar o que é atividade física. Atividade física nada mais é definida como qualquer movimento corporal produzidos pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto energético. Ou seja, o gasto energético nada mais é do que o fruto ou produto de uma atividade física. Essa energia que nós estamos falando, de gasto energético, nada mais é aquela metabolizada nas nossas células, pela mitocôndria. O fruto dessa energia vem uma parcela da energia solar, pela nossa alimentação, pela nossa respiração através do oxigênio. Uma vez entrando essa energia no nosso corpo, ela é metabolizada e transmitida e transportada através de uma engrenagem bem completa, bem complexa, que pega a questão cardiovascular e também a questão pulmonar. Como avaliamos esse gasto energético? Existem várias formas, certo? Existe a maioria é uma questão laboratorial. Você pega o paciente, coloca no laboratório, ele precisa passar por uma máquina e faz algumas medições. Mas nós não estávamos interessados em saber o hoje do presente, o hoje do paciente. Nós queremos saber o passado dele. E a única forma da gente retirar informações sobre o que ele fez ou deixou de fazer ao longo da vida é através de um questionário. Então, tem um questionário que se chama Atividade Física Habitual de Baker. Ele é considerado a única forma da gente avaliar essas atividades físicas no passado, ele respondendo em períodos da vida dele, certo? Essas respostas são quantitativas, existe um cálculo para virar uma estatística, e esses números eles vão demonstrar na estatística se existe verdade ou não do que nós vamos afirmar daqui para frente. Bem, o objetivo, então, geral dessa pesquisa que eu vou apresentar para vocês é a minha pesquisa de doutorado, realizado alguns anos atrás, defendida juntamente com a doutora Cari, e é interessante. Então, eu achei importante apresentar isso e mostrar alguns conceitos para vocês. Então, é de identificar, então, esse perfil histórico das atividades físicas dos indivíduos com ela nessa nossa população brasileira. Além disso, nós dividimos os nossos pacientes em 3 subtipos: a ela, atípica,
a paralisia bulbar progressiva e a ELA familiar. Nós denominamos assim a ELA, aquela que é de forma genética, com alteração genética. E também tivemos um grupo controle de pessoas saudáveis para saber se o que acontecia em pessoas saudáveis era a mesma coisa com nossos pacientes, certo? Todos passaram por um critério de inclusão, com normas, critérios de exclusão e exclusão específicos para o grupo saudável, que é o grupo controle, certo? Foi passado por um comitê de ética, e o questionário que foi utilizado, essa atividade física habitual de Baker, ele foi preenchido de duas formas. Uma boa parte foi presencial, através de uma entrevista pessoal, e uma outra parte, eles responderam virtualmente, certo? Foi disponibilizado num site, e os pacientes ou o grupo controle preenchiam pelo seu próprio computador à distância. Este questionário apresenta 3 facetas. A primeira delas pergunta sobre as atividades físicas ocupacionais do paciente, ou seja, o que ele fez e deixou de fazer em relação à profissão ao longo do tempo. Tá? Ele não só citava qual era essa profissão, mas o questionário em si, ele temos que... Estava lendo uma mensagem aqui do pessoal da organização do congresso, está tudo certo. Então, ele citava qual era a profissão, e também o questionário quantificava certas características do perfil dele em relação à profissão. Por exemplo, se ele ficava sentado no trabalho, se ele ficava em pé, se ele andava, se ele carregava peso nesse trabalho, se ele ficava cansado após o serviço, se ele transpirava, suava durante esse trabalho. Então, existem perguntas específicas para a gente identificar que nível de vigor ou de peso tem essa atividade profissional que ele exercia. Assim também como a segunda faceta, que aí já é específico sobre esporte, sobre a atividade física que ele fazia no lazer. Então, perguntava qual era a atividade física, esportiva que ele preferia, se era mais de uma, e para a característica de cada atividade, também perguntava sobre peso, frequência, quantas vezes por semana ele praticava e tudo mais. E, por último, a última faceta é a atividade física de lazer e locomoção, ou seja, uma questão mais do dia a dia. Se ele optava no lazer, em vez de fazer exercício, fazer caminhadas, ele preferia ver televisão. Ou durante quantas horas por dia no lazer ele andava de bicicleta, se ele andava de bicicleta ou andava até o trabalho, e assim por diante. Essas 3 facetas somadas dão um score total do questionário, que é a atividade física habitual. Como aplicamos esse questionário? Os pacientes responderam esse questionário em 4 períodos diferentes da vida. Nós queríamos tentar abranger o todo. Começava, então, lá no início dos 10 aos 20 anos, então ele respondia esse questionário de acordo com esse período, dos 10 aos 20, depois dos 21 aos 30. Tentamos identificar algo bem próximo do aparecimento da doença, então ele respondeu equivalendo aos últimos 2 anos antes do primeiro sintoma da doença. Saber o que acontecia naquele período. E nos últimos 12 meses, a fase atual do paciente no momento. Quem participou desse trabalho? Resultando em 202 participantes, sendo esses 97 pacientes com diagnóstico fechado e 105 indivíduos fazendo parte do grupo controle. E aí comparamos. Vimos que todas as informações ligadas à idade do paciente, distribuição etária, questão de distribuição de gênero, homem e mulher, tudo isso bateu de acordo com os outros trabalhos. Então, a nossa amostra estava muito fidedigna, é uma amostra confiável, de uma forma, num linguajar estatístico, e a gente fala que é representativo, é uma amostra representativa, certo? O que é interessante é que quando a gente começou a distribuir as informações e vimos então que nessa primeira coluna, onde junta todos os pacientes num grupo só, chamado doença do neurônio motor, percebemos que esses 97 pacientes, 27 deles, ou seja, 27,8% deles, disseram que dos 10 aos 20 anos de idade,
eles fizeram atividade profissional, ocupacional, vigorosa. Em contrapartida, do outro lado, segunda coluna, vocês podem ver que no grupo controle apenas uma pessoa de 105 fazia dos 10 aos 20 anos uma atividade vigorosa. Quando a gente foi distribuir essas informações em uma outra tabela, vamos descobrir o que está acontecendo aqui, que tipo de atividade que é essa. Vimos que quase 30% deles faziam uma atividade nessa primeira coluna aí da esquerda, que é a atividade chamada lavrador. Lavrador foi considerado todas as respostas que os pacientes deram, se é trabalho rural, ou agricultura, ou trabalhar na roça, ou na fazenda. Então, todos eles foram colocados nesse termo lavrador. É interessante, é algo que a gente ainda vai discutir um pouquinho mais para frente sobre isso, ok? Em contrapartida, o grupo controle, a maioria estava o quê? Estudando, dos 10 aos 20. E alguns outros poucos fazendo outros tipos de atividades profissionais nesse período. Dos 21 aos 30, a gente percebe que existe para o grupo de ELA, que eles continuaram fazendo ainda atividades físicas vigorosas, mas deixaram de fazer aquela atividade de lavrador. Agora, a situação atual, que representa dos últimos 12 meses, apresentando, claro, não tem condições físicas mais de manter uma atividade profissional. Então, praticamente 70% já estavam aposentados ou de licença médica de trabalho. Agora, nesse próximo momento, a gente já começou a distribuir o grupo do ex-neuromotor ELA nos subtipos de ELA. E percebemos que a distribuição desses pacientes também foi muito representativa. 73,2% é a ELA típica, 18,5% é a ELA bulbar e 8,3% é a ELA familiar. Também teve uma distribuição adequada, de acordo com os outros trabalhos, e vamos perceber exatamente isso. Falei, poxa, será que existe algum subtipo da ELA que está dando esse viés sobre lavrador? Nós descobrimos que não. Independente do tipo de ELA, a porcentagem dessa prática ocupacional dos 10 aos 20 anos de idade foi a mesma. Pode ver ali que dos 10 aos 20, o grupo ELA, com 71 pacientes, 22% tiveram atividade de lavrador. No segunda coluna, paralisia bulbar progressiva, 18 pacientes, 33% deles, lavrador. Última coluna, subtipo familiar, 8 pacientes, 25% dele, lavrador. Então, é algo que chamou muito nossa atenção. Claro, nós estamos aqui, o objetivo era relacionar o gasto energético, história de atividade física dele, o esforço ao longo da vida e ver a relação com ela. Claro, mesma coisa com o esporte. Aqui nós temos um fator ambiental também. Por exemplo, agrotóxicos, alguns pesticidas, que eles puderam ter contato nesse tipo de atividade, que pode também estar desenvolvendo a doença. Mas é algo que a gente deve considerar. Quando a gente vai para o questionário, nós podemos perceber que os resultados dos dados do questionário, aqui no gráfico a gente consegue ver melhor. Essas 3 linhas, deixa eu ver se meu mouse vai aparecer para vocês, essas 3 linhas aqui em cima representam os pacientes. Essa linha preta mais negra embaixo é do grupo controle, é o grupo saudável. Vocês podem ver que no somatório geral do questionário, todos os pacientes, não importando o subtipo de ELA, fizeram muito mais atividades físicas habituais do que o grupo controle, tanto dos 10 aos 20 anos, como também dos 21 aos 30 anos. Quando pegamos agora só aquela primeira faceta, que é a atividade física ocupacional, percebemos que, olha aqui, ó, os 3 grupos, também muito mais alto do que o grupo sob controle, na segunda fase também, e depois existe uma certa, depois ao longo do tempo existe se iguala. Quando há exercícios físicos no lazer, também fizeram mais do que o grupo controle, mas estatisticamente a gente não consegue afirmar isso, tá? Então, devemos desconsiderar essa informação. Lazer, aí já foi bem igualitário, não teve diferença significativa. Quanto às correlações encontradas, é interessante que, por exemplo, para o grupo paralisia bulbar,
identificamos que quem fez mais atividade ocupacional nos 2 últimos anos, antes de aparecer o primeiro sintoma, teve a doença mais cedo. Essa é a primeira correlação. Um outro dado que a gente encontrou foi que, para o grupo familiar, grupo genético, encontramos que quem fez mais exercício físico no lazer e uma atividade física habitual geral dos 21 aos 30 anos, teve a doença um pouco mais cedo. E o último dado que a gente andou coletando era sobre fatores agravantes da doença. Pegamos pontos específicos e fomos analisar. Por exemplo, ele usava Riluzol, pacientes que usam cadeira de roda, ventilação mecânica não invasiva, a gastrostomia, se estava acamado, se ele já tinha estado na UTI, se já tinha realizado traqueostomia. Aí fizemos uma análise desses pacientes e percebemos uma coisa interessante. Aqui, nesse caso, foi o seguinte, foi uma correlação positiva, ou seja, quem fez mais atividade física no lazer e locomoção dos 10 aos 20 anos de idade, utilizou a cadeira de rodas mais tardiamente. Ou seja, aqui nós temos um fator protetor. Então, o lazer é aquela atividade que você escolhe realizar, diferente da profissão, que às vezes você está numa necessidade e fazendo uma atividade que às vezes você não quer e é vigorosa. Então, olha que é interessante isso. Uma atividade de lazer foi protetora ao longo do tempo. E, diferentemente, aqui nós temos o quê? As atividades físicas, ocupacionais e também habituais, no modo geral, que os pacientes fizeram no último ano, ou seja, no momento mais atual, o que aconteceu? Todos eles foram de forma negativa, ou seja, quem fez mais atividade física habitual foi mais cedo para a cadeira de rodas, foi mais cedo, utilizou ventilação mecânica não invasiva mais cedo e também fez a gastrostomia mais cedo. Certo? Então, olha só, em conclusão, deixa eu chegar mais perto para poder ler aqui para vocês aqui. Então, existe o quê? Primeiro, há uma relação direta entre as atividades físicas e o desenvolvimento da enfermidade quando comparados pacientes versus controles. Especialmente a atividade física habitual dos 10 aos 20 anos, principalmente a atividade física ocupacional e a atividade física ocupacional dos 21 aos 30. Este comportamento esteve presente tanto nos pacientes sob uma forma geral, quanto aos subtipos, não importa o tipo, se é ela, bulbar ou familiar. Detecção mais precoce dos sintomas iniciais estiveram mais relacionados com a atividade física habitual mais intensa, entre os 21 aos 30 anos, nos pacientes com ela familiar, e a atividade física ocupacional mais intensa nos 2 últimos anos antes do aparecimento do primeiro sintoma no grupo paralisia bulbar. A atividade física ocupacional, mais fortemente relacionada com o desenvolvimento da enfermidade, não importando o subtipo, foi o de lavrador, no período dos 10 aos 20 anos de idade. A maior predominância de atividade física de lazer e locomoção dos 10 aos 20 anos, especialmente no sexo masculino, esteve relacionado com a necessidade de utilização de cadeira de roda mais tardiamente. E, por último, a atividade física habitual, mais intensa nos últimos 12 meses, relacionou-se com necessidades mais precoces de uso de cadeira de roda, instalação de ventilação mecânica não invasiva e gastrostomia endoscópica percutânea. Aí tem essa afirmação, então, nós podemos afirmar que o histórico da atividade física habitual é sim um fator de risco para o desenvolvimento da ELA, e para os mais céticos, se é uma afirmação tão forte, que alguns estatísticos falam, poxa, fator de risco, será mesmo? No mínimo, então, nós temos que considerar que, então, pode ser um fator agravante para a doença, esses nossos resultados. Voltamos, então, àquela balança. Vamos pensar, e agora? O que a gente faz com essa informação? Nós sabemos que o problema da doença está do lado direito da balança, ou seja, o neurônio está com problema. Só que ele sobrecarrega, se a gente exigir demais, fizer muito exercício, acelera a doença e agrava toda a situação. E, por outro lado, nós podemos ir para o outro extremo. Falar, então, já que eu tenho que poupar o neurônio, então eu vou poupar tudo, não vou fazer nada. Eu vou ficar sedentário e vou ficar inativo. Ou seja, você poupa realmente, você está certo na sua ideia de poupar o neurônio, mas quem paga o preço é o músculo. O músculo precisa de estímulo. Então, baseando em cima disso, então qualquer terapia física deve ter esses conceitos. Primeiro de tudo, quem é o fiel da balança para a gente equilibrar isso aí? É o bom senso. Bom senso de quem? Primeiramente, é do paciente. O paciente precisa ter um autoconhecimento.
saber das suas limitações, o que ele pode, o que ele não pode fazer, como ele se sente hoje, como ele se sentiu ontem, e passar essa informação para o profissional mais próximo dele. Ter uma relação paciente, terapeuta-paciente, muito boa. Assim, vocês dois vão ter um bom senso para saber, hoje nós temos que pender um pouco para a esquerda a balança, mas não pode ir para todo lado, vamos para o outro lado no outro dia, e cada dia é diferente. Então, usar o bom senso. E outra última dica aqui é o quê? A questão dos alertas. Quais são os alertas para saber se a terapia que eu estou realizando hoje está afetando negativo ou positivamente? Uma atividade hoje do paciente, principal sintoma que a gente sempre vê nos pacientes, talvez seja que é a dor, muito frequente. E essa dor, a gente tem que ter a consciência que a atividade que eu fizer hoje com o paciente pode aparecer daqui 24, 48 até 72 horas após a atividade de hoje. Ou seja, se eu fizer uma atividade hoje com o paciente, que é sábado, ele pode referir problemas da minha atividade de hoje lá para segunda-feira ou até terça-feira. Em média, o pico da dor é 48 horas do esforço físico atual. Além disso, tomar cuidado com as câimbras, o relato de cansaço, fadiga, fraqueza, parestesias, sonolência e etc. Então, pessoal, eu quero deixar, então, pensamentos com vocês. Primeiro nós somos as escolhas, somos fruto das escolhas que fazemos no passado, ao longo da vida. Que caminho que você percorreu? Que rota você tomou? Saiba o que você fez certo, saiba o que você fez de errado, e vamos, daqui para frente, mudar isso. E o que você tem feito hoje com a energia ofertada para você? Todos os dias recebemos luz, alimentação, e transforma isso em atividades no nosso dia a dia, e as nossas células agradecem. Mas o que você está fazendo com a sua energia hoje? Está cuidando bem dela? Está cuidando só para você? Ou você também usa isso para outras pessoas? Olha essa foto que interessante. Isso é 15 anos atrás, em Gramado, exatamente na fundação da Arela. Pessoas especiais, como a Rose, Afonso Celso, Celso Afonso, a equipe da Abrela, outros pacientes que não dá tempo de citar todos aqui. Pessoas dedicadas, dedicaram o seu tempo, a sua energia, para fundar algo tão importante que hoje nós estamos completando 15 anos de existência, e quantas centenas e milhares de pessoas estão sendo beneficiadas com essa energia bem empregada. Aqui está representando só a questão da Abrela, os primeiros presidentes, talvez vice-presidente, os Afonso Celso, Celso Afonso, eu estou ali à direita, bem magrinho, bem novinho, doutor Acari, camisa branca, Abraão, ali o segundo da esquerda para a direita. Nessa época, o Abraão era o presidente da associação e o vice-presidente, doutor Acari, representando aí o fundador da Abrela. E eu agradeço, primeiramente, o convite, participar desse momento tão importante da associação, e eu quero que você vista essa camisa. Se porventura alguém chamar você de preguiçoso, diz para ele, não sou preguiçoso, eu estou apenas no modo de conservação de energia. Muito obrigado e um abraço a todos. Nós aqui agradecemos imensamente a tua contribuição, Dr. Roberto, foi uma excelente explanação, muito importante na fisioterapia, sobre os cuidados em relação à fadiga, né? Adorei essa camiseta, eu acho que tem um sentido muito importante para os nossos pacientes, certo? Gostaria de dizer que está em aberto, né, nosso tempo para perguntas. Vamos aproveitar, então, Dr. Roberto, em relação à fisioterapia, motor e gasto de energia, vocês podem fazer diretamente no site. Mas eu vou aproveitar e puxar uma pergunta que foi realizada na palestra anterior, da Nair Scarpione. Ela pergunta quantas vezes por semana se deve fazer fisioterapia. Bem, vamos ao bom senso. De uma forma geral, o paciente precisa se movimentar diariamente. Você viu aquela primeira informação que eu dei sobre o trabalho do Acari, sobre o desuso. Um paciente, uma pessoa que fica acamada 24 horas, já apresenta microscopicamente uma atrofia muscular. Ou seja, o nosso organismo precisa de movimento diário. É claro, todo profissional de saúde precisa sobreviver, precisa da sua renda. Nem todas as famílias conseguem bancar um fisioterapeuta diário, mas
pensando em repouso muscular, dependendo do ritmo de atividade física, dia sim, dia não, seria já excelente. Por quê? O próprio profissional da saúde, o fisioterapeuta, ele vai indicar atividades leves a moderadas que podem ser realizadas por um outro equipe, por exemplo, um cuidador, um familiar, no dia que o fisioterapeuta motor, por exemplo, não possa estar. Perfeito, perfeito. Também adoto essa conduta de passar tema de casa, orientações, cuidados, que são muito importantes, né? Gostaria que você pudesse reforçar para os pacientes em relação a esses cuidados da fadiga, das atividades de vida diária, então, aproveitando o nosso tempo. Legal. Então é o seguinte, um outro ponto importante a gente discutir é o seguinte, para aqueles pacientes que há pouco tempo tiveram o diagnóstico, a gente tem que aprender com lições do passado. Primeira coisa, teve muitos pacientes que demorou, normalmente, em média, leva 1 ano para fechar um diagnóstico de ELA. E nesse período, o paciente fica meio perdido e acaba fazendo erros até sem querer. Muitos pacientes, ele percebe que está ficando fraco, não sabe o que está acontecendo com ele, e ele fala, pô, já que eu estou fraco, vou para uma academia. Então, uma orientação mal orientada, sem saber exatamente o que está acontecendo, piora e acontece problemas irreversíveis, que é o caso do overuse. Às vezes faz exercícios exagerados, a princípio a pessoa ganha força, porque sai de um quadro que não fazia atividade, o músculo que é saudável começa a responder bem, mas em poucas semanas o neurônio já se cansa e é essa perda irreversível, tem que ter essa consciência. Você estava relacionado à parte dos principais sintomas, né? Então, por exemplo, cansaço. Nós temos que saber diferenciar o que é cansaço, o que é fadiga. Cansaço todo mundo tem. Não precisa ter doença para você ter cansaço. Só que o cansaço é limitante ao tempo ou atividade específica que você está disponibilizando para o paciente. Por exemplo, vamos dar uma volta no quarteirão. Eu vou me cansar depois de 2 voltas, mas o paciente, meia volta já se cansa. É hora o quê? De parar naquele momento ou até antes. O que é a fadiga? A fadiga é o que interrompe aquela atividade que está sendo exercida. Não deixar que o paciente entre em fadiga. O terapeuta não pode deixar que chegue ao limite do paciente. Então, em cima desses conceitos, e usar o bom senso, todo profissional bem capacitado vai saber lidar com essas informações que a gente conversou e discutiu hoje. Certo, perfeito. Gostaria, então, de agradecer imensamente, né, a tua contribuição hoje, agradecer também a tua participação, né, na fundação da Arela, né, então hoje estamos aqui, né, gostaria de agradecer imensamente a tua contribuição para a Associação Brasileira também de ELA e para a fundação da associação. Então, muito obrigado, Dr. Roberto. Esperamos você aqui no nosso próximo simpósio presencial, quando for possível. Muito obrigado. Sinto honrado e receba de mim um abraço virtual, todo mundo que está online e toda a equipe da Arela Rio Grande do Sul.